Em algum momento você já se perguntou se é uma pessoa ansiosa? Já teve alguma coisa que aconteceu aí na sua vida, uma reação que você teve, e depois você ficou pensando e se perguntando, poxa, será que isso é ansiedade? Será que eu sou uma pessoa ansiosa? Se você ainda não tem a resposta para essa pergunta aí, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. E aí, o meu nome é Nicolas, como é que você tá? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. E não se esquece de lá no final do vídeo, ou agora mesmo, já deixar o seu like para ajudar no crescimento na divulgação do vídeo, tá bom? E hoje nesse vídeo aqui eu trouxe para vocês 5 sinais de que talvez você seja uma pessoa ansiosa que sofre aí com ansiedade. Antes de mais nada, vamos deixar bem claro que esse vídeo aqui não é um diagnóstico, tá bom? Eu não vou falar pra você tem ou você não tem ansiedade, porque isso não cabe a mim, tá bom? Esse vídeo aqui, o único objetivo dele é mostrar pra você quais são esses sinais pra te dar uma luz aí, te deixar um pouco mais esperto, de procurar ajuda quanto à ansiedade ou não, de ficar um pouco mais tranquilo, sabendo que não se trata de algo patológico. Porque vamos falar bem a verdade, né? Todo mundo procura alguma coisa no Google e no YouTube quando tá passando por algum tipo de mal, né? O doutor Google, o doutor YouTube aí sai atestando um monte de doenças e esse aqui não é o objetivo, esse não é o objetivo. A gente sabe que isso é algo muito arriscado, então se você quer um diagnóstico, se você quer uma confirmação positiva ou negativa quanto à ansiedade ou qualquer outro mal que você acha que sofra aí, procure um médico, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, que essa pessoa, esse profissional vai saber atestar se você sofre ou não com esse tipo de transtorno. Ansiedade é um assunto muito falado ultimamente, principalmente no momento em que a gente está passando no mundo todo, né? Não sei quando que você está assistindo esse vídeo aí, mas no momento em que eu estou gravando aqui, a gente está no meio da pandemia do coronavírus, o Covid-19. E estudos têm mostrado, e a gente pode ver isso nitidamente nas pessoas, conversando com as pessoas, que a ansiedade está crescendo demais nesse momento de isolamento, de quarentena, de paralisação total aí. Então é um assunto muito pertinente. Então a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: a ansiedade é algo natural. É algo natural, é algo que faz parte da evolução do ser humano e que todo mundo sofre com isso, de uma forma ou de outra. Todo mundo passa por momentos de ansiedade, momentos ansiosos. Não existe ser humano que não sinta ansiedade, acredite. Isso porque a ansiedade ela tem um papel fundamental na nossa sobrevivência, tá? Durante toda a evolução humana, a ansiedade ela teve sim o seu papel importante na sobrevivência da raça humana. Mas enfim, né, eu já enrolei demais, então vamos lá, vamos pro conteúdo de fato, 5 sinais de uma pessoa ansiosa. E o primeiro deles, e talvez seja o mais comum aí, é o seguinte: os pensamentos super acelerados. Pensamentos super acelerados. Muitas pessoas que sofrem com ansiedade também sofrem com pensamentos acelerados. O que são os pensamentos acelerados? Justamente o que o nome diz, né? Os pensamentos que não param, que parece que passam numa velocidade incrível na sua mente e você simplesmente não consegue pensar em uma coisa só de uma só vez, uma única coisa. Você não consegue focar o pensamento em uma única coisa. Você está pensando em tudo o tempo inteiro. Imagina o seguinte: você na frente, na lateral ali de uma rodovia e olhando os carros passarem, mas você não consegue focar em um único carro e acompanhar esse carro. Em vez disso, você fica com o olhar totalmente desfocado e só vê um monte de sombras passando na sua frente e não consegue identificar a marca do carro, a cor, nada. É mais ou menos isso, o pensamento acelerado. Você não consegue pensar em um único pensamento, focar em um único pensamento, mas fica tudo passando muito rápido na sua mente. E olha só, o pensamento acelerado, ele é de uma exaustão impressionante, é de uma exaustão terrível para a pessoa que sofre com isso, como se a pessoa realmente não conseguisse descansar a mente. Segundo sinal aí de uma pessoa ansiosa, uma sensação física e ou emocional de angústia, de aperto. Muitas pessoas que sofrem com ansiedade, elas se queixam de um aperto no peito, uma sensação ruim na região do estômago. Muitas vezes não a sensação física necessariamente, mas aquele aperto no peito num sentido emocional, se é que você me entende.
aquela sensação de que algo terrível está acontecendo ou pode acontecer. E falando dos sentimentos físicos mesmo de aperto, realmente dores, muitas vezes dores no peito, dores de cabeça, aquela sensação de incômodo, como se alguma coisa estivesse errada, mas você não sabe ao certo o que é. Isso aí também pode ser um sinal de ansiedade. O terceiro sinal de uma pessoa ansiosa, algo muito comum nas pessoas que sofrem com ansiedade, é um sentimento, uma sensação de grande urgência. E grava essa palavra aí na sua mente, urgência. O que ela significa para você? Porque isso realmente é muito, muito comum nas pessoas ansiosas. E o mais interessante é que essa urgência, ela reflete em todos os aspectos, em todas as áreas da vida da pessoa. Então, por exemplo, nas redes sociais, até mesmo nas redes sociais, aquela pessoa ansiosa, ela posta uma foto ou ela faz uma publicação e aquele sentimento de urgência toma conta dela e ela fica pensando, será que as pessoas vão comentar aquela minha postagem? Será que elas vão curtir? Ou se ela posta alguma coisa e ninguém curte, ninguém comenta, aquela urgência vai tomar conta dela e ela começa a ficar ansiosa e começa a pensar, por que será que ninguém curtiu? Por que será que ninguém comentou? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu postei algo que eu não deveria ter postado? Ou então mandando uma mensagem pelo WhatsApp, a pessoa não te responde. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente ignora mesmo as pessoas, todo mundo faz isso, para de mentir, você faz também. E aí a pessoa não responde essa outra pessoa ansiosa na hora, e essa pessoa ansiosa, essa urgência toma conta dela, e ela começa a pensar, será que eu escrevi alguma coisa que não deveria ter escrito? Será que eu magoei, eu chateei essa pessoa? E essa urgência, ela também reflete no comportamento dessa pessoa, e isso é incrível de ser observado, de verdade. Pode observar que a maioria das pessoas que sofrem com ansiedade são pessoas super aceleradas no comportamento também, fisicamente também. São pessoas que gostam de falar rápido muitas vezes, são pessoas que gostam de falar muito muitas vezes, são pessoas que andam rápido, quase que correndo, que fazem movimentos muito bruscos, muito rápidos. E principalmente são pessoas que têm uma característica que as pessoas chamam daqueles tique nervoso, né? Ah, a pessoa tem um tique nervoso. O que é? A pessoa, se ela está sentada, tranquila, ela não consegue simplesmente ficar sentada. Mas ela começa a bater o pé, ela começa a balançar a perna, ou então ela começa a bater na mesa aqui com os dedos, ou seja, a pessoa está super acelerada, urgência, ela não consegue desacelerar, não consegue ficar relaxada por um momento. Então, se você tem alguma dessas características de urgência aí na sua vida, fique um pouco mais atento, quem sabe isso aí não é um sinal de ansiedade realmente na sua vida. O quarto sinal de uma pessoa ansiosa, uma preocupação excessiva com o que ainda há de vir, o que ainda há de acontecer com o amanhã, com o futuro. E futuro, essa é uma palavra que incomoda muito pessoas ansiosas, porque o futuro para o ansioso é completamente incerto. Não que nós, que não sofremos com ansiedade, pessoas que não sofrem com ansiedade, tenham seu futuro que não seja incerto, né? Saibam como vai ser o seu futuro. Não, mas para o ansioso essa é uma sensação, essa incerteza é uma sensação pior ainda do que é para a maioria das pessoas. Isso porque essa incerteza traz também à tona fantasias, ideias fantasiosas de momentos, de possibilidades, muitas das vezes negativas sobre o futuro. Então a pessoa imagina o futuro dela e logo ela começa a pensar em coisas terríveis que podem acontecer no futuro dela. Por exemplo, essa questão do coronavírus que a gente está passando, e é justamente por isso que tem aumentado a ansiedade nesse período. As pessoas começam a pensar no futuro, no tocante a essa pandemia, e começam a ficar incertas e pensar no pior dos casos. E se essa quarentena, isso durar mais 1 ano? E se chegar a durar 2 anos? E se a gente nunca sair de dentro de casa, for condenado a viver para sempre isolado? E enfim, os piores cenários possíveis. Então essa preocupação excessiva e muitas vezes esse pessimismo quanto ao olhar para o futuro, ao olhar para o amanhã, é também um sinal de uma pessoa ansiosa. E o quinto e último sinal aí
dessa lista que eu preparei, né? Claro que existem muitas outras características, outros sintomas, mas o quinto sinal dessa lista que eu preparei é justamente quanto às crises de ansiedade, as crises ansiosas. Muitas pessoas que sofrem com ansiedade patológica sofrem também com crises de ansiedade. E são momentos no dia dessa pessoa, muitas vezes são momentos específicos, como nos casos de crises ansiosas específicas, por exemplo, no caso de uma fobia, de um ataque de pânico, em que existe ali algum gatilho que inicia essa ansiedade, como por exemplo, a pessoa tem uma fobia de cachorros ali, e ela encontra um cachorro e ali ela começa a ter uma crise ansiosa, um ataque fóbico. Ou muitas vezes também, muitas pessoas, é uma questão de crise de ansiedade, de transtorno de ansiedade generalizado. E essa é uma questão muito delicada, porque quando a ansiedade ela é generalizada, significa que não tem hora, não tem local e não tem o que aconteça que possa prever aquela crise de ansiedade. Pode ser a qualquer momento, pode ser em qualquer lugar, e isso é terrível. Porque imagine você, muitas pessoas que sofrem com ansiedade generalizada estão em lugares que elas gostam de estar. Estão ali em família, ou estão numa igreja, ou então estão ali numa roda de amigos, fazendo coisas que elas gostam de fazer, e de repente, sem mais nem menos, começam a sentir a ansiedade, os sintomas da ansiedade. Os pensamentos começam a ficar muito acelerados, os batimentos cardíacos acelerados, tremores nas mãos, dores no corpo, aquela sensação de angústia, e isso muitas vezes só termina quando a pessoa sai desse local. Então as crises de ansiedade, sejam elas específicas ou generalizadas, também são sinais de uma pessoa ansiosa. Depois dessa lista aí que você me escutou falando um pouco sobre, talvez fique na sua mente uma confirmação ou não de que você é ou não uma pessoa ansiosa. Como eu te disse, isso não é um diagnóstico, então se você suspeita de que você realmente é uma pessoa ansiosa, se você tem muitos desses sinais que eu apresentei aqui, procure um especialista, procure um psicólogo, um psiquiatra, porque ele vai saber como proceder com a sua situação. De qualquer forma, aqui no meu canal também você encontra algumas ferramentas para lidar com a ansiedade, então não importa se o seu caso é patológico ou não, se é uma ansiedade que você está sentindo momentaneamente, aqui no meu canal você encontra vídeos com ferramentas muito úteis para lidar com a ansiedade, então aproveita. Aproveita também, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você receber as notificações e deixa aqui nos comentários qual é a sua estratégia para lidar com a ansiedade. O que você faz quando você está se sentindo ansioso? Comenta aqui que eu vou tentar responder todos os comentários. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, um grande abraço e até a próxima.